VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui abordamos temas como yoga, maternidade real, meditação e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero pedir para você que está aí curtir, compartilhar e agradecer, obviamente, para quem tem me acompanhado nesses episódios. E o episódio de hoje é um episódio que está sendo muito esperado por muitas pessoas aí que eu já sei, que é Índia, o encontro com o sagrado e o cotidiano. E eu vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Hoje, o VidaCast abre espaço para uma mulher que caminha o yoga como se caminha a própria alma, com entrega, silêncio e presença. Ela escutou o chamado da Índia ainda jovem, em 1991, e desde então o yoga deixou de ser um destino e passou a ser a direção. Morou em comunidades e terras sagradas onde o conhecimento se transmite mais pelo olhar do que pelo discurso. Sua formação é vasta, reconhecida internacionalmente pela Yoga Alliance dos Estados Unidos e pela Aliança do Yoga do Brasil, com certificação de 500 horas. Mas é sua vivência que fala mais alto. Ela aprendeu com os mestres, com os mantras, com os textos antigos e com a própria respiração. E hoje ensina com a mesma pureza com quem recebeu. Fundou o Yoga Nilaya, escola onde forma e inspira outros professores. Mas seu templo mesmo é o corpo presente, o coração devoto e a mente que silencia para ouvir o que a alma sussurra. Ano após ano, ela retorna à Índia, não por obrigação, mas porque há raízes que nos chamam de volta. Porque há sabedorias que não se aprendem, se encarnam. E foi com ela que eu conheci esse lugar tão especial. Ela diz: minha missão como professora é passar o conhecimento da forma mais pura possível, como foi ensinado por meus mestres na Índia. Para mim, o yoga é o norte, que me ajuda a transcender minhas limitações físicas e mentais, reais e imaginárias. Sasha Alano! Bem-vinda! Obrigada, meu bem. Estou muito feliz de verdade de ter aqui. E tava contando as horas pra gente estar aqui juntas falar sobre esse tema tão lindo. Eu posso falar da Índia o dia inteiro, tu sabe. Sei. Então, começa contando pra gente. Primeiro, eu acho que, assim, como é que o yoga entrou na tua vida? Antes da gente falar da Índia. Tá. É que a gente tem que botar no contexto que eu tive um pai um pouco fora da curva. E eu acabei chegando na Índia com 16 anos. E eu não vou te dizer que eu tava buscando yoga ou buscando alguma coisa. Mas tinha uma semente lá, né? Não tinha como não ter. Com esse pai, eu fui com ele, né, pra Índia. E eu achei que ia ser, assim, umas cabaninhas de gente muito louca, tudo sujo. E foi, assim, uma revelação que realmente mudou minha vida, né? Mas eu cheguei lá e eu descobri o que eu estava procurando, que eu nem sabia que eu estava procurando. Porque eu tinha muita dificuldade de me conectar com as pessoas da minha idade, os valores da sociedade onde eu morava. Eu achava que não fazia sentido, sabe? Então eu acabei, às vezes até drogas, aquelas coisas que a juventude faz, porque aquela construção, aquele script, para mim, não fazia sentido. E eu chego lá e não foi o mestre que me pegou, foram as pessoas. E eu disse: tem gente que vive de um outro jeito. Tem gente que se relaciona de um outro jeito que faz muito mais sentido, sabe? E a partir disso eu disse: bom, se eles estão aqui por causa deste mestre, eu vou ver o que ele tem a dizer, né? Uhum. Então eu digo que ele foi me comendo pelas bordinhas, sabe? Pegando devagarinho, assim. E aí, yoga é... A Índia, ela é toda yoga, se a gente parar pra pensar, porque é um norte, né? Um direcionamento, é uma maneira de enxergar o mundo. Então, o yoga chegou pra mim dessa forma. Uhum. Yoga, como a gente entende aqui, que é fazer postura, veio vários anos depois, Uhum. né? Ao longo de diferentes experiências, outras comunidades que eu morei. E aí, num determinado momento, eu comecei a fazer yoga asana também, Uhum. né? Mas ele chegou
eu tinha 16 anos, então, sabe? São 34 anos, a vida inteira, né? A vida inteira. Uma vida inteira, exatamente. Exatamente. Né? E como é que foi a tua primeira vez na Índia, Sasha? Olha, eu e meu pai, a gente veio da Tailândia, tá? Só que você tem que imaginar que em 1991, eu não conhecia, nem ele conhecia alguém que tivesse ido pra Índia. Não tinha internet para pesquisar, tu não sabia. Imagina. E eu desço, bela e plena do avião em Bombaim, ainda se chamava Bombaim, agora é Mumbai, com um top e uns shorts. Tu sabe agora, tu imagina a comoção no aeroporto. Juntou um... eles dizendo pro meu pai, tapa ela, até meu pai me carregar pro banheiro para eu botar uma roupa. Mas é porque a gente não tinha a menor Sim. E aí a gente queria ir para um lugar de trem, a gente sabia que a gente tinha que pegar um trem. E a gente compra passagem de primeira classe e tudo, só que esqueceram de avisar que naquele trem não tinha vagão de primeira classe. A gente quis comprar passagem, eles venderam. Não perguntaram se tinha o vagão. E a gente foi naqueles de filme, sabe aqueles de filme? De tu sentado aqui com 5 no bagageiro. Sim. E assim... E aí, daqui a pouco, eu desato a chorar. Mas chorar, porque eles fecharam a janela, porque estava chovendo, e o fedor. E eu começo a chorar. Pai, me tira daqui. Imagina, 16 anos, né? Sim. Me tira daqui, me tira daqui. E aí ele diz assim, filha, não tem nada que a gente possa fazer, a gente só pode rir. E aí eu ria e chorava. Achei ótima essa resposta dele. 34 anos depois cá estou. Mas começou assim com esse tipo de prova de que tu sabe, a Índia é assim, né? Sim. E quando tu entende a mensagem que tinha ali, tu só quer mais daquilo. Sim. Mas foi assim, foi bem aventureira a chegada, né? E era muito diferente, né? Hoje a Índia é muito mais fácil, de certa forma, de ir, de chegar, de saber as informações. Então foi bem mais roots, assim. Adorei essa primeira história, assim. E aí, o que te surpreende lá na cultura da Índia, assim, que ela é tão rica, mas também tão distinta, Sasha? É que eu sempre digo assim, ó, Jana, que no Ocidente a espiritualidade ela não tem valor. Se tu disser assim, eu sou uma pessoa espiritualizada, ou tu é um hippie malucão que não tá vivendo de energia, né? Ou tu é crente. E sempre tem uma conotação meio, sabe assim, tipo assim, espiritualidade. Tô falando não no nosso meio, eu tô falando no mundo geral. Uhum. E na Índia, a espiritualidade é uma coisa viva todos os dias. Então, se eu chegar em qualquer cidade que tenha um rio e eu for fazer uma oração no nascer do sol, vai ter um vovô, vai ter uma criança, vai ter uma mãe do meu lado, eles vão estar fazendo a mesma coisa, porque aquilo faz parte da vida. Uhum. Então, imagina se eu chegar no Rio dos Sinos aqui, me plantar ali na frente e começar a rezar. Vai ser muito estranho, né? Sim. Vai ser muito... Sim. Então, é como se a Índia tivesse uma coisa que me faz muita falta, e eu sei que faz muita falta para muita gente. E lá é como se tu dissesse assim, aqui eu posso relaxar, porque aqui essa expressão, ela tem valor. Uhum. Os pais valorizam isso nos filhos, os filhos valorizam isso, sabe? Tipo, faz parte do entendimento da vida. E não adianta a gente querer trazer isso para cá, a gente traz na medida que é possível. Eu moro num lugar onde eu posso fazer muito disso, mas não adianta tu querer levar isso pro fórum e entendeu? Tem uma limitação e a gente tem que respeitar na cultura daqui, isso não é um valor. Fazer o quê? Né? Fazer o melhor que a gente pode, mas a gente não pode ser agressivo, do tipo, vocês que não entendem que... Sim. Não. Sim. Então, a Índia, ela preenche um espaço, ela ela enche o meu tanque, assim, sabe? Entende? Enche meu tanque, literalmente. Entendo. Tomara que um dia eu não precise mais ir preencher, ser autoabastecível. E depois que tu foi, Sasha, quando tu foi, assim, bem jovem, né? Dessa primeira vez. Depois que tu foi dessa primeira vez, tu sempre voltou. Tu morou um tempo lá, né? Sim, eu morei 6 anos. Ah, tá.
Depois que tu voltou pro Brasil, aí que tu mantém essas idas regulares. Isso. Depois eu morei em várias comunidades ao redor do mundo e voltei pra Índia, daí depois voltei pra cá, tive filho e tal. E aí retomei essas idas regulares, né? Mas é uma necessidade, assim. Entendo. Né? Então, entende. Entendo. Agora eu entendo. E o que falando nas primeiras vezes que tu foi, assim, o que se te chocou algo? Algo te chocou mais nas primeiras vezes que tu foi lá? Sabe que eu não tenho essa memória, assim, de choque, sabe? Porque eu nunca fui neurótica com limpeza ou coisa assim, tipo assim, essas coisas que chocam mais as pessoas. Porque a Índia tem uns mitos, assim, né? E tipo, na verdade, eu vivi uma vida de rainha. Continuo, eu faço a minha viagem é onde eu sou mais como melhor nos melhores lugares, fico nos melhores lugares. Então, esses choques pra mim, e assim, eu acho que as coisas que as pessoas se chocam com as notícias é só um lado, sabe? E tudo tirado de proporção, e as pessoas me mandam aquelas fotos, aqueles Insta das pessoas comendo com os ratos, eu digo, gente, olha pra mim, tu acha que eu vou num lugar que vai ter rato, sabe? Então é tudo muito escolhido a dedo pra dizer, olha como é ruim, olha como é sujo. Bem recortado. Recortado. Então eu nunca tive essa percepção. Uma coisa que me aconteceu, acho que a coisa mais chocante de todas, foi que uma vez eu estava numa estação de trem com o meu ex-marido, na época era meu marido, e veio um homem muçulmano, que dava para ver porque ele tinha um chapéuzinho, e ele perguntou de onde a gente era, e o pessoal pergunta assim, 7.000 vezes por dia. E o meu ex-marido diz assim, a gente é do Afeganistão. E ele perguntou, e tudo? Eu disse, eu também, mas tirando sarro, sabe? E o Mauro sai para ir comprar um chai, e o cara chega para mim, e ele fez assim com a mão, eu achei que ele fosse me dar a mão, e eu achei até estranho, porque não se cumprimenta com a mão. Ele me sentou um tabefe na cara. E ele diz assim, isso é para tu aprender a não mentir para um homem. Acredito. Então, isso foi chocante. Sim. Mas eu nunca... Eu tenho que levar em consideração que eu tirei sarro de uma coisa que para ele era importante. Sim. Eu não tô justificando que ele tinha razão. Claro. Mas tem tanta coisa aqui dentro dos contextos e das coisas, sabe? Tipo, para ele aquilo era uma coisa séria. Sim. Né? Então, nunca me aconteceu nada. E isso hoje eu rio, porque a gente riu depois, que daí o meu marido disse assim, ele disse... viu, até serviu bem, agora também tu nunca mais mente, sabe? A gente levou isso, assim, claro, de uma forma leve, porque não adianta, né? Sim. E uma das coisas que eu mais escuto das mulheres antes de ir, de maneira que tratam as mulheres... Eu nunca fui tão bem tratada na minha vida, em 34 anos nunca me aconteceu nada. Eu não posso nem começar a falar aqui do Brasil, né? Entende? Tratamento com as mulheres, Com as mulheres, sabe? Então, tem um monte de coisa... Eu não quero dizer certo ou errado, diferente. Sim. Mas eu não posso usar a palavra chocar, porque eu não me sinto chocada. Sabe? Eu digo, aqui tem coisas muito chocantes. Sim. Lá tem outras coisas e eu acho que o ponto não é ficar vendo onde que é pior. Exatamente. Ninguém ganha com isso. Sim. Sabe que o que mais me chocou lá, na verdade, beneficamente, eu acho, é olhar a beleza na simplicidade das coisas, assim, sabe? Assim, o quanto eles fazem isso, eu acho. E isso me chocou positivamente, óbvio, assim. E foi uma coisa, assim, tão bonita, assim, e chocante pra mim, sabe? Porque eu acho que muitas coisas que eles fazem, a maneira como eles levam a vida, enfim... que não existe isso aqui, ou que para as pessoas daqui talvez, tipo, não seja nada, seja qualquer coisa. Pra mim foi uma coisa assim, nossa... assim, chocante, sim, de verdade, sabe? E isso que tu trouxe, Sasha, das mulheres, é interessante falar, porque muitas pessoas me perguntaram depois da viagem, como é que foi sendo mulher? Se sentiu, assim, abusada, assim, de olhar sim, e tal? Tu se sentiu mal de estar lá e tal? E zero. Em nenhum momento eu me senti com medo, olhada diferente, em nenhum momento. Impressionante, né? Tu imagina um grupo nós éramos 12 mulheres no Brasil? Você imaginou?
né? Então, assim, uma das coisas que eu faço essas viagens quando eu levo pessoas é justamente para limpar essas percepções errôneas, né? Uhum. Porque aqui tu recebe essas coisas, tu acha que é assim, Sim, mas então de mais gente que saiba dizer não é assim, sim. não é assim, né? Então, a comida, né? A comida que, que todo mundo mais tem medo, acho que é a comida, né? A comida é um sonho, são banquetes que tu nunca imagina na tua vida que tu vai comer aquilo, né? Então já fala isso, tinha uma pergunta, então já fala sobre a Ah, comida aí. Era a gente, porque muitas pessoas perguntaram como é que é a é a comida. comida. Fala aí, Sasha, Então, o que que tu fala da comida? Sasha é suspeita, eu né? sou suspeita. Eu sou suspeita porque eu não gosto da comida daqui, porque pra mim a comida daqui não tem gosto, né? Assim, é uma comida a nossa, mas isso é uma questão de gosto que eu Claro. desenvolvi. E a comida da Índia, ela não é apimentada, ela é condimentada, ela é sofisticada. Uhum. Tem uma quantidade de temperos e gostos e diferentes texturas e muito mais rica do que a comida ocidental. Qualquer comida asiática é assim, Uhum. né? Mas então as pessoas pensam que elas só vão comer coisa que vão ficar com as orelhas, assim, né? E não é verdade. Uhum. Tem muitos condimentos. Então, às vezes, o estranhar é a condimentação e não a pimenta em si, Sim. né? Então, gengibre, Coentro. cominho, tudo isso. E as comidas são muito diversas, assim. Tem gostos muito diferentes. E para quem é vegetariano, é um sonho. É o paraíso. É o paraíso, porque a exceção é achar uma carne. Sim. Tu tem que ir atrás de um lugar que venda uma coisa com carne. Então, e assim, tu imagina, a Índia tem 23 línguas. A quantidade de qual é a palavra? Não é povos, é culturas. O norte, o sul, o deserto, a montanha. É tão diverso que a gente não consegue ter uma noção disso, sabe? Porque a gente, mesmo que a gente tenha uma diferença com o norte, ainda é uma diferença muito sutil. Nós falamos a mesma língua, nós usamos praticamente a mesma roupa. E lá não, são vários países, então a comida do norte é totalmente diferente da comida do sul, né? E aprendendo essas diferenças, e aí o que tu gosta e a quantidade de pimenta que tu tolera, né? Então, a pimenta tem um papel, vamos dizer assim, de saúde também, Claro. né? E aí, à medida que tu vai entendendo isso, tu vai te amigando ou não, Sim. né? Sim, organismos. Mas se abrir para a possibilidade e tu vieram banquetes assim e barato, né? É barato que tu assim, não é possível. Tem a mesa assim, e tu não vai é lá possível, né? É bem assustador, digamos, né, assim, nesse assim, tu pensar, nossa, é tudo isso, tipo, é esse valor. E eu me lembro de uma coisa muito legal que tu falou lá, que tinha algumas pessoas, eu mesma, eu não sou assim tanto da pimenta, claro que tem o condimento também, que alguns condimentos, eles são mais fortes, digamos, né? Mas eu lembro que um dia tu comentou com a gente lá, assim, quando a gente pede sem pimenta ou não tão temperado, eles falam assim, tipo, né, como é que eu vou servir uma comida sem gosto pra essa pessoa? Coitada! Então, sem pimenta é com pouquinha pimenta, né? Porque eles pensam, não tem porquê. É muito sem graça. A pizza tem condimento, o sanduíche tem condimento. E às vezes é engraçado, porque quanto mais fora da cidade grande a gente tá, mais é difícil da gente achar coisas, vamos dizer, normais, que eu digo assim, né? Sim. E aí a galera às vezes sofre mesmo. Às vezes tu tá lá num lugar e pede um bolinho e eu tô lá comendo feliz e a galera tá lá... Sim, acontece isso. Acontece. E aí, Sasha, como é que tu pode trazer para as pessoas aqui que estão nos assistindo, como é que o sagrado se manifesta no cotidiano da Índia lá? Bom, acho que a primeira coisa que é legal da gente pensar é que, ao contrário do que muita gente imagina, proporcionalmente poucas pessoas fazem yoga de postura, de asana lá. Então, Hatha Yoga, que é fazer asanas, enfim, não é estatisticamente tão significativo quanto outras formas de yoga, como meditação, entoação de mantra, recitação de escrituras. Tá? Então, eu tenho uma professora de Hindi e, por exemplo, o pai dela, todos os dias de manhã, ele acorda, senta na frente do altar, todas as casas têm um quarto
chama Puja Room. É um espaço dedicado na construção da planta da casa para tu fazer o teu altar, onde a família, todos da família fazem algum tipo de oração. E ele recita um capítulo do Gita por dia. Há não sei quantos anos. Então, esse tipo de prática é muito mais comum do que fazer asana. Só que para nós é difícil a gente entender que isso é yoga, né? Né? A gente tem essa junção de que fazer yoga é fazer postura. Então, o que acontece? O fato de tu acordar de manhã e ter como um valor na tua família os festivais, essa coisa diária, faz com que a percepção de que algo divino existe esteja mais presente na tua vida. Sabe, a percepção de que tu é parte de uma coisa muito divina, né? E a língua, eu falo hindi, eu aprendo hindi, a língua, ela expressa uma cultura, né? Então, essa noção de que a gente é parte desse todo e que a gente não é não é o agente de tudo. Então, em hindi, 50% da construção da língua são coisas que acontecem para ti. Porque vem para ti, né? Então, por exemplo, eu estou com febre. Não tem como tu dizer isso em hindi. Diz, a febre chegou para mim. Porque eu não escolhi pegar a febre. Então, a língua, ela representa a maneira... Eles são mais assim, ó, tipo... O mundo é uma coisa que acontece e eu faço parte dele. Eles não têm essa obsessão por controlar tudo e ser... Eu que vou resolver tudo e eu que faço essa angústia que a gente tem, sabe? Claro que está relacionado a uma compreensão para eles de que tu nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Isso te dá uma outra visão de mundo. Mas eu acho mais... primeiro, eu acho mais humilde, no sentido bom da palavra. Claro. Né? E segundo, é mais leve. É mais belo, sabe? É mais belo tu poder dizer assim... Chama de Deus, chama do que tu quiser, não tem... Né? Tu não precisa ter um Deus, tu pode escolher a deidade que tu tem mais afinidade e tu te conectar com aquilo e saber que tu é parte. Só isso já te deixa mais, sabe? Sim. Eu não tenho âmbito de ação de tudo. Sim. Né? As coisas acontecem para mim. Sim. Que lindo isso da linguagem. É lindo. Sabia que não existe a palavra ontem e amanhã é a mesma? Nossa. Porque não nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. Quando é ontem, quanto que é amanhã? Ai, que lindo. Legal, né? Muito lindo. É muito legal. Então aproveita, tava mais pra frente, mas já vamos aproveitar esse gancho. Fala pra quem não sabe aqui, Sasha, o que é um puja? O que significa puja? Tá. Então, puja é uma cerimônia, vamos dizer assim. Tá? É uma cerimônia, ela pode ser feita de muitas diferentes maneiras, né? Com muitos diferentes passos, mas ela envolve tu oferecer alguma coisa. Oferecer em troca do quê? É um oferecimento onde tu reconhece que a vida é uma troca. Que se tu pode estar aqui respirando. Esse ar tá chegando, tem uma árvore que tá processando esse ar. Então, como é que tu vai sentar na frente de um altar e tu não vai oferecer nada? Como? Como que tu só vai sentar aqui e pedir, Senhor, por favor, me faz passar no vestibular, ou me dá dinheiro, ou não sei o quê. De novo, é só pra mim, entendeu? Não. Eu honro essa troca inerente que existe. Ninguém vive pra si. E quando tu oferece o incenso, quando tu oferece o fogo, a água, que são os elementos dos quais a gente é composto, né? Tu tá te oferecendo com essa intenção, né? Aí tu pode oferecer os teus apegos, os teus sofrimentos, tu pode oferecer as coisas, né? Tu pode significar isso da maneira como tu quiser. Mas o puja sempre tem esse elemento de que tu reconhece a troca inerente da vida, da qual tu faz parte. Então, tu tem que oferecer, tu não fica só ali pedindo. E isso, eu acho que muda essa nossa coisa que a gente tem de as pessoas sempre nessa escassez de nunca ter o suficiente na sociedade mais afluente do mundo, né? Principalmente na classe que tem tudo e de tudo e sempre aquela sensação de não ter o suficiente. É por não reconhecer. Claro.
Tipo assim, cara, meu Deus, eu tenho tanto, eu não sei nem o que fazer com tanto que eu tenho, né? E aí tu começa o tanto que tu recebe, né? Então, o Puja tem essa beleza. E eu acho, Jana, que a coisa que as pessoas mais têm dificuldade de entender é que não é religioso. Não é vinculado a uma religião. É espiritual. Então, se tu quiser botar Jesus no teu altar, se tu quiser botar Oxum, se tu quiser botar Krishna, é irrelevante, porque de ti, contigo, com a relação com o divino, é o que te ajuda. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque se fosse religioso, eu não estaria lá. Perfeito. Muito lindo tu falar isso, porque eu acho que tem um preconceito com isso, e talvez até muitas pessoas não vão pra lá pensando nisso, né? Que tem que acreditar em alguma coisa, que tem que acreditar nesses bichinhos, num elefante gordinho, e que tem que, sabe? E não é sobre isso, né? Isso é uma ferramenta. Tem várias, as histórias, são histórias com moral pra te ensinar alguma coisa, como as nossas histórias também, né? Claro. Mas assim, se tu entender que não tá vinculado à religião, e sim à espiritualidade, daí tu consegue ter a oportunidade de fazer isso. E, Jana, tem tanta gente que quer. Eu vejo esse anseio nos meus alunos, assim, de poder expressar essa devoção e não tem onde. Só tem a igreja, que é muito limitado, porque é uma religião. Exato. E uma religião tem dogmas que te diz como tu pode fazer e o que tu não pode fazer. E espiritualidade não tem isso, né? Então... É lindo, né? A gente foi, eu vou contar um relato aqui breve, então, daquele último templo que a gente foi, o Templo de Lótus. Que coisa linda, aquela, não sei se a gente pode chamar de religião Bahá'í, né? Que bonito aquilo, de não ter, né, uma adoração a nenhuma imagem, a nada, de só chegar naquele lugar e ficar em silêncio. Aquilo me tocou tão profundamente, assim, eu falei, gente, por que não tem um desse no Brasil? Eu fiquei muito pensando, eu queria tanto um lugar assim, sabe? Que é isso. Impressionante, assim, né? Contemplar o silêncio, e independente de ter imagem, de ter música, de ter, né, assim, que tem, lá na Índia tem todas essas outras coisas, mas também tem isso. Né? Tem todos os tipos. Escolhe o que te faz te conectar, porque nós somos diferentes. Tem gente que conecta com música, tem gente que a música afasta, tem gente que encontra a tua maneira de expressar. E para mim, quem me conhece sabe, tu sabe que eu sou muito entusiasmada. Então, assim, de expressar essa maravilha, sabe? Os espetáculos, né? Os esplendores de se conectar com isso, né? Porque a gente acaba se conectando com um lado muito negativo e não é ser assim, como é que eu vou te dizer, viajandona de que nada de ruim acontece. Não é isso. Mas é uma escolha. O que eu escolho ver? Tem problemas? Muitos. Mas eu escolho ver o esplendor, sabe? Sim. Desse mundo espetacular. Lindo. E quando tu vai pra lá, Sasha, tá? Que daí tu volta, assim, né? Que tu volta pro Ocidente. O que no cotidiano deles lá tu acha que faz diferença que aqui no Ocidente, né? A gente não tem. Tudo. O trânsito, todo mundo diz, ai, o trânsito lá é horrível. Não, o trânsito aqui é horrível. Sim. Porque lá todo mundo vai ali, ó, bibi, com seu jeitinho. Vamos lá, eu abro pra ti, tu abre pra mim, a gente passa. E aqui é uma guerra de ego. Um negócio tão Pegou pesado. Muito pra mim isso lá, sabe? E lá é 7 milhões de moto, rickshaw, vaca, e a coisa vai. A coisa vai. E esse tipo de leveza do tipo assim, veio, sabe? Bem-vindo, tá tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo, vamos indo. Passar, pode... Eu não sou melhor, eu acho que a diferença, Jana, eu não sou melhor do que tu. Se a gente não trabalhar juntos, isso eles desenvolveram, porque quando tu tem uma população 7 vezes a do Brasil, numa área um terço, se tu não achar uma maneira com menos ego de lidar com as coisas, você vai se matar. Exato, literalmente. Tá? Literalmente. Sim. Então,
tu não é a pessoa mais importante, entendeu? Uhum. E isso eu acho fantástico, eu acho que isso é uma lição para a maioria das pessoas que vai para a Índia, sabe? O teu drama não é o mesmo do fulano do lado. A tua pressa de chegar é a mesma do outro. Tu não é especial. Uhum. E isso é tão legal, isso te dá um... Sabe? Uma coisa assim, eu acho, é o que mais me choca. E a Uhum. falta de comida, né? Porque eu fico assim, DPI, depressão pós-Índia. Eu chego na minha cozinha, eu olho assim, eu digo, e agora? Mas é sério, isso é Entendi. chocante, assim, sabe? Esse negócio do trânsito realmente eu até falei para algumas pessoas, assim, desse caos no trânsito que acontece lá, a buzina, o caos sonoro, o caos de gente mesmo, mas o quanto eles fluem, eles se respeitam e eles não ficam, assim, apontando o dedo ou buzinando ou, assim, mandando, né? Que é o que acontece aqui, tipo, eu chego do interior, agora eu moro no interior, eu chego em Porto Alegre, Bibi, não sei o quê, tipo, não dá vez, não dá não sei o que. Eu falei, gente, mas o que que... Oi? Oi? Tipo assim, e daí às vezes eu até faço um exercício, tipo, a pessoa me xinga e eu dou um sorriso, assim, tipo, pra ver né, assim, qual é a reação daquela pessoa em receber o contrário do que ela também te trouxe, assim, né? Então eu acho que até teve uma coisa que aconteceu na nossa viagem, vamos contar aqui, não sei, tu vai lembrar agora, óbvio. Lembra que a gente tava meio atrasada pra chegar na estação de trem e o ônibus, e aí um casamento no meio da rua. E aí o Lalit teve que descer do ônibus pra, tipo, sai que a gente tem que passar e tal. E era um casamento, o noivo na carruagem, a banda, não sei o quê. E, tipo assim, nós estávamos atrapalhando o casamento. E aí o ônibus passou e eles, assim, tipo assim, tá, podem passar. Se fosse aqui no Brasil... Você imaginou? Sei lá, tinham entrado dentro do apedrejado o ônibus, eu acho. Então foi uma passagem interessante que aconteceu lá na nossa viagem. E de novo, tem essa conotação da individualidade. Eu acho que a gente foi... claro que tem os problemas lá, né, Jana? Sim. Óbvio, a gente não... Ninguém aqui óbvio que sim. Mas a gente foi indo para uma cultura cada vez mais individualista, sozinho, eu. E como que vai um monte de eus viverem junto? Como em harmonia? Impossível. Então, essa exacerbação do eu cria uma atmosfera belicosa sempre, né? Sim. E lá, com aquela baderna, aquela quantidade de gente, tu não sente isso. Imagina a gente andando lá esmagada de gente e vai indo, vamos lá, galera, vai indo. E é muito impressionante, né? Então, isso me choca quando eu volto. Eu me sinto, assim, meio atacada, assim, sabe? Porque... claro, óbvio. E falando, Sasha, em espiritualidade, qual que é a importância dos gurus para os indianos? Que eu acho que às vezes algumas pessoas talvez não entendam muito, assim, os mestres, enfim. Qual é a importância disso para eles lá? É total. Porque eles dizem o seguinte, ó, que a tua mente não tem como saber o que ela não sabe. Interessante essa frase. Né? Tu não tem como se tu pudesse resolver os teus pepinos sozinha, tu resolveria e a gente não estaria nem aqui até para que ter podcast, para que dar aula de yoga, para que psicólogo. Então tu precisa de uma informação extra, de um conhecimento, a gente não usa informação, de um conhecimento que venha e que te traga um conhecimento que te faça aumentar em consciência sobre um assunto, certo? Agora, tu não consegue pegar isso de um livro, porque a tua mente vai ler aquele conhecimento através do que é melhor para ela. Então, o guru é alguém que vai te trazer esse conhecimento de um ponto de experiência e não de um ponto de informação. E essa troca entre o mestre e a pessoa... a gente não chama de aluno, a gente chama de discípulo. Para nós, quando tu fala mestre e discípulo, parece que o discípulo é alguém que não tem discernimento e entregou a sua vida inteira, os seus bens para entendeu? Não tem nada a ver. É uma relação de confiança de alguém que tem, por experiência, mais conhecimento sobre algo, mas nós não estamos falando sobre como fazer um copo, sobre como gravar um podcast. É sobre o conhecimento do ser. Eu quero ser uma pessoa menos violenta. Eu sou muito violenta. Não adianta eu ler um livro. Sabe como é que a gente sabe que não adianta? Quantos livros de autoajuda tem para vender sobre o mesmo assunto? Alguém resolveu o seu pepino de violência lendo um livro? Não. E aí
tu tem uma pessoa que passou pela experiência de lidar com a sua própria violência e tem algo a te transmitir que vai te ajudar nisso. Então, é por isso que o guru é tão importante. E o guru não está relacionado a conhecimento intelectual ou acadêmico ou de saber tudo de... Não é isso. Então, é essencial. Que interessante. E como é que as pessoas encontram, por exemplo, seu guru, seu mestre? Existe uma instrução para isso, sei lá, se é essa a palavra? Não existe. É uma conexão que se faz. Que se faz. Só que tu pensa assim, num país que desde os primórdios dos tempos da civilização deles, eles dão ênfase para isso. Uhum. Então, tu joga uma pedra, tem uma pessoa que tá num nível de consciência maior do que tu. Entendi. Aqui não, porque a gente não dá ênfase para isso. Então, Claro. não tem meia dúzia. Claro que tem. Tem na Amazônia, tem em qualquer lugar. Uhum. Tem em qualquer lugar, tem. Só que geralmente, ó, bico calado, porque quando começam a falar, já, né? Uhum. Olha ali, ó, Sim. né? Porque Sim. tem uma conotação ruim. Então, o que acontece? Às vezes tem um guru, um mestre que é conhecido da família, ou daqui ou ali. Alguns são conhecidos nacionalmente, outros só na vila, Uhum. outros, entende? Uhum. Mas é que faz parte da vida. Sim. Então, não é que tu tem que sair atrás, eu preciso achar meu guru. Sim. Tem tantos, sabe? Tipo, tu vai te deparar com vários. Qual que tu tem mais afinidade? Sim. Né? Aí eu também escuto isso. Eu quero achar meu guru, o que que eu faço? Tu te abre, Uhum. É, né? bonito. Mas é o mais difícil. É. É o mais difícil, como se fosse fácil, né? Confia! Sim. É o mais difícil de tudo, né? Sim, com certeza. E eu acho que tu falou um pouquinho, Sasha, no início, mas se tu quiser conseguir trazer um pouquinho mais pra gente, que talvez eu acho que tem bastante gente que tem curiosidade e talvez pense sobre isso, assim. Como é que é o yoga lá na Índia? Porque as pessoas acham, que vão ir lá fazer o yoga que a gente faz aqui, né? Tu falou um pouquinho no início, mas traz um pouco sobre É isso. muito legal, eu adoro. E eu sempre digo assim, uma pessoa que tá no Ocidente aqui, e quer dedicar sua vida pra yoga, tem que ir pra Índia, gente. É que nem tu é um chefe, tu não vai pra França pra conhecer comida francesa, assim, né? Uhum. É tipo, vai mudar a tua perspectiva, porque a gente tem um approach de aula de yoga onde o aluno é um cliente. Uhum. Então, ele tem que sair feliz da aula, tem que ser acolhido, tem que não sei o que, não sei o que. E na Índia não é assim. Não tem acolhimento, não tem aqui. A aula de yoga não é para te fazer sair. Ai, o mundo é lindo. É para te ajudar a ver o que tu precisa ver. Uhum. Tem dias que tu vai sair pé da vida, tem dias que tu vai sair frustrada, chorando, outros dias em êxtase. Mas isso não tem nada a ver com o professor. Uhum. Então, o professor, ele não tem esse peso de te agradar, entendeu? Uhum. Então, é muito mais seco, não tem florzinha, não tem pirlim-pim-pim. Então, quando a gente vê, tu vê que, isso aqui faz muito mais sentido se é sobre um caminho interno, do que eu ter que botar o cheiro, e o coisinha, e o não sei o que, e a garrafinha, e o não sei o que. E aí tu vê como isso tudo é um enfeite quando não tem substância, sabe? Então, eu não tô dizendo fazer o quê? É o que nos chegou aqui. Sim. É assim que é. Tá? Agora, quando tu é professor ou praticante de yoga sério, que tu realmente quer isso pra tua vida, tu vai entender o que era yoga e não o que tem agora, sabe? Que é uma festa de qualquer coisa com qualquer coisa, Sim. né? E tudo bem, cada um faz o que quer, Sim. mas chama de outra coisa, então. Sim. Mas é como é. Mas eu acho que é importante tu ver que não é sobre tu sair de lá. Porque a gente só se transforma, na verdade, é nos desafios, né? Sim. E o yoga é para te desafiar e te tirar da zona de conforto. A Índia também. E é por isso que a gente cresce, a gente deixa os mimimi, né? E claro, eu não posso falar isso para vocês antes de vocês irem para lá, mas eu digo, tu vai deixar muito mimimi na Índia, que vai ficar lá. Muita frescura que vai ficar lá. Que coisa boa, né? Sim, maravilhoso.
Eu acho que o yoga, como a gente falou um pouquinho no início ali também, né? Ele acontece muito na vida lá, né? Que tem, a gente falou aqui dessa parte física, da prática, que é sem os mimimi, sem essas firulas, né? Assim, mas ele acontece isso, né? É no respeito, é no olhar pro outro, é na compaixão, é na abundância, assim, de dividir ou de compartilhar, enfim. Então, acho que esse yoga lá, ele É a tá no visão ar. de mundo. É a visão de mundo. É uma visão de mundo onde, né, tu é parte disso e que existe. Eu acho que a diferença, Jana, é que eles realmente acreditam que existe a possibilidade de tu transcender essa consciência limitada. Uhum, Quando tu tem a possibilidade e tu quer, tu vai. uhum. A gente não considera essa possibilidade, entende? Daí tu Sim. vai pra onde? Aí tu diz assim, então casar, ganhar dinheiro, ter filho, tudo. Sério que é só isso? Tu fica ali naquela Tu caixinha, fica né? ali, tu não tem como sair disso. Pra onde tu vai? Uhum, Então é como se te abrisse uma possibilidade e isso tá dentro deles, uhum. naturalmente, né? Tem gente desgraçada na Índia, claro que tem. Sim. Tem sem vergonha? Claro que tem. Mas eu tô falando de uma visão de mundo, assim, uma ambição até, né? Sim, sim, De transcender as limitações. sim, Uma visão mais profunda, eu acho. Acho que dá pra sim, dizer isso, com sabe? certeza, com certeza. E Sasha, o que que tu acha, assim, tipo lá, a gente tá falando aqui, né, tu falou um pouco sobre espiritualidade. Tu acredita que eles, nessa diversidade toda, por exemplo, lá, né, de religiões, Uhum. eles vivem harmoniosamente, tu acha que por conta dessa espiritualidade que eles cultivam, digamos? O que que tu Olha, pensa sobre isso? historicamente, se a gente for olhar antes da partição da Índia, estamos Uhum, falando ali nos anos 40, 50, antes dessa, era muito mais harmonioso, tá? uhum, Com ingleses e coisas e tal, e daí com a partição que foi Paquistão, Bangladesh e Índia, né? Que uhum, ficou muçulmanos, a coisa ficou mais tensa, tá? Então, tem isso, mas de novo, a gente também tem. Só que aqui é velado, lá é um pouco mais explícito, sabe? uhum, Mas eles conseguem com a quantidade de. Porque nós só temos uma religião aqui, tu concorda? E alguma afro-brasileira, mas que estatisticamente é não menor. é tão significativo. Uhum, E lá eles têm. E eles conseguirem, e principalmente eles conseguirem respeitar a mesquita de um, a coisa do outro, o templo Bahá'í do outro, agora teve o Kumbh Mela que nós passamos, uhum, né? O maior encontro espiritual do mundo, eles conseguirem fazer isso. Tem muitos desafios, mas eles vêm mais de fatores externos e questões políticas uhum. que trouxeram isso nessa época do que inerente, sabe? Sim. Então, há desafios, mas, nossa, nós temos muito piores. Muito mais. Muito piores. Sim, Muito mais violentos. sim. É. E voltar um pouquinho ali atrás, que a gente tava falando dos rituais que eu esqueci de te perguntar, mas Uhum. que eu acho que é legal tu trazer, assim, a gente falou sobre o puja, e traz algum outro ritual que acontece lá, assim, que tu acha legal pra gente compartilhar com as pessoas. Quando a pessoa está apta a começar a estudar os Vedas, vamos dizer assim, quando ela é como se fosse não dá para equivaler com batismo, não é O isso. que são os Vedas, pra quem não conhece? Os Vedas são a compilação de escrituras que dá o norte de tudo isso que eu tô falando, de toda essa visão de mundo, tá? Então, quando um jovem começa a estar apto a aprender, ele entra no rio, de preferência o Ganges, mas às vezes tu não mora perto do Ganges, tá? Mas entra no rio, e o professor escreve com a ponta de uma pena o mantra, o Gayatri na língua dele. Ai, que legal. Porque é como se o professor, o mestre, tivesse a partir de agora tu pode proferir essas palavras. Que agora tu tem a capacidade de entender a profundidade delas. De começar a estudar, né? Então, eles têm muitos... e hoje mesmo, 2025, assim, coisas que a gente já não faz. Eles têm muitas tradições, assim, do nenê, na gestação, depois quando o nenê nasce. A primeira comida é um momento importantíssimo, é uma das grandes cerimônias. Primeira comida sólida no nenê, né? Então, tem várias dessas. E assim, né, gente? Um casamento na Índia. São 3 dias de casamento e diz que quando tu casa por 7 vidas. Né?
Uau. E qual é o objetivo disso? O objetivo é tu tirar o imediatismo de que tudo tem que ser do teu jeito e que tem que ser perfeito e a gente tem que ser... Não, nós fizemos uma coisa que é mais profunda do que só o que eu preciso agora e só o que é bom para mim agora, né? Eles têm um entendimento maior da importância de quando tu faz um voto. Acho que isso isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Um voto é uma coisa muito séria. Não significa que tu tenha que aturar qualquer coisa, não é uma coisa burra, mas pensa antes de fazer. Sim. E quando tu faz. E quando eu ensino Vrata para os meus alunos, eu digo, tu não faz um Vrata que tu acha que tu não vai conseguir manter. E isso é muito legal, porque isso te muda a maneira como tu te coloca nas coisas, né? Claro, com certeza. Com certeza. Então, E aí, já que tu falou então aí do Ganges, que muitas pessoas falam e perguntam por que o Ganges é tão sagrado. Conta aí para as pessoas, Sasha. Então, rio em sânscrito, em hindi, é feminino, né? Então, Ganges é Ganga em sânscrito, tá? E ela é uma rio, né? E uma deidade também. E os rios, eles têm não só o Ganges tem questões geográficas que está relacionado à migração do povo, por isso que ele ficou tão famoso, tá? Mas todos os rios, eles simbolizam uma coisa. Pensa comigo. Olha um rio. Tu tá vendo. Daqui a aqui, o rio tá correndo, certo? Mas o rio, ele não é uma coisa que tu pode pegar. Tu não consegue pegar um rio assim. Tu não tem como parar ele, certo? Ele existe, mas ele existe em movimento sempre. E essa alegoria da nossa vida, do tempo, a nossa vida não é uma coisa, né? Tipo assim, e neste momento, esse momento já não existe mais. Então, o rio representa o fluxo. E a gente tem essa tendência de solidificar as coisas. E as coisas não são sólidas, elas são um fluxo, né? Do um segundo atrás, com agora, né? E quando a gente olha para o rio e vê que sim, ele tem uma aparência sólida, vamos dizer assim, ele corre aqui, mas ao mesmo tempo não. Sim. E meditar sobre isso é uma coisa que te traz muitas respostas para a tua vida. Né? De tu tentar agarrar e segurar as coisas, né? Segurar os relacionamentos, segurar o tempo, segurar como se aquilo fosse estático. Então, em qualquer rio, tu tem essa oportunidade de olhar como uma analogia do tempo e do fluxo da vida, que ela é feita disso e não de uma coisa que é concreta e que tu pode controlar. Né? Então, essa é a beleza. E o Ganges, por ele passar, na verdade não é nem por ele passar, é por certas cidades e locais terem sido construídos à beira dele, ele ficou como o mais. Mas ele, qualquer, aquele pequenininho que a gente foi ver o pessoal tomando banho de manhã, é a mesma coisa, né? Então, ele só ficou o mais conhecido mesmo. Sim. O mais... Mas é espetacular. A ideia de tu olhar... E a próxima vez que tu for olhar um rio, olha com esse olhar, tu vai ver. Olha com esse olhar, assim, o quanto isso tu entende de outras coisas relacionadas à tua vida, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. E aí, eu acho que a gente precisa trazer um assunto talvez polêmico para algumas pessoas, mas como é que os indianos encaram a morte? Pois então, é diferente uma vez que tu acredita que tu vai nascer de novo. Não tem aquele desespero que é a característica do Ocidente, da cultura cristã, uma vida. Que se tu não fizer agora, deu, né? Isso traz uma leveza, talvez? Não, eu digo assim, para nós isso traz não, eu tenho que fazer. Peso, tá, né? E que é o que a gente vê na civilização ocidental, que é essa evolução em várias áreas, medicina, tecnologia, que também é muito bom, né? Porque eles é mais leve, é mais tranquilo, mas pode gerar uma complacência, né? Tipo assim, não, então é assim mesmo, na outra vida eu vou fazer melhor. Não tô dizendo que nenhum é melhor nem pior, são prismas diferentes. Mas a morte não é uma coisa que a gente não fala.
A morte é presente, Claro. né? Porque dentro dos Vedas, dentro das escrituras, a morte está sempre sendo mencionada e falada e faz parte da vida, faz parte do puja, faz parte de um monte de coisa. Então não é aquela coisa, ai, não fala de morte porque tu vai chamar. Não, ela já está aqui. Sim. Ela está aqui. Então, isso, eu acho que a gente nunca vai poder comparar a dor de alguém que perde alguém. Sim. Vai ser dor de humano, é dor de humano. Sim. Mas a maneira como tu processa aquilo, como tu processa o luto, a perda, pode ser extraordinariamente diferente, né? Uhum. Pode ser uma coisa de que, por exemplo, que injustiça, Uhum. ou tipo, tem algo no karma e nas circunstâncias maiores do que eu não sei porquê, mas se a existência disse que tinha que ser assim, quem sou eu para achar que isso está errado? Uhum. É diferente. A dor, Claro, tu claro. sente, imagino que tu sinta igual, Uhum. mas o teu entendimento, né? Porque tu viver a tua vida com uma sensação de que a morte é uma injustiça, é muito pesado, sabe? Sim. E é uma briga que tu nunca vai ganhar. Tu só vai sofrer. Então, esse se amigar com isso, de que, olha, se tu acredita que existe uma razão muito maior do que tu, Uhum. que, né, a Mahalila, a gente diz o grande jogo que nas circunstâncias, que isso aqui tem um porquê e toda a questão do karma, eu acho mais palatável. Uhum. Muito bom isso. Sim. E eles têm alguns rituais, né, que eles fazem com a morte, assim. Tem Muitos é o ritual mais importante a morte é o ritual mais importante de uma vida. Então, desde o momento onde tu a maneira como tu prepara o corpo, o tempo ele não fica num velório em algum outro lugar, sabe? Não tem essas coisas assim, não é terceirizado, sabe? Uhum. E a cremação, e realmente a cremação tem uma questão assim, não é só de saúde pública porque não tem onde enterrar. Não é, nunca, não era porque não original, mas é porque acabou. Acabou. Tu ficar apegado num túmulo, e agora eu não tô dizendo isso, Sim. é como é para nós, Uhum. mas para eles isso não faz sentido. O que isso aqui é só o meu corpo. O que eu sou não se perde. Então, eu ficar eles chamam agarrada num local, tem um peso que não te deixa soltar o que precisa ser, porque daqui a pouco é tu, né? Sim. Todo mundo vai chegar. Né? Então, o que eles dizem é que a morte do outro é para te preparar para a tua. E como a Interessante. natureza é sábia nisso, né? Uhum. É o teu vô, Primeiro, depois né? o teu pai, depois a tua mãe, essa ordem natural. E é um presente para que a gente vá se preparando. E quanto mais tu nega e diz, não, mas isso é injusto, isso não podia ter acontecido, não pode ser assim, tu tá evitando a oportunidade de chegar na tua. E sabe, Jana, qual é o meu o único desejo que eu tenho, assim, no fundo do coração? É que quando eu chegar na hora da minha morte, eu possa dizer, pai, essa valeu. Tô pronta, bora. Ah, que linda. Acho que vai dar. Olha, Suspeito que vai dar, né? Sabia? É muito legal isso que tu fala, sabe? Que eles vivem lá, né? Tu tá nos trazendo o que eles vivem lá. Porque eu acho que aqui no Ocidente é muito velado falar sobre esse assunto, né? Eu trago, às vezes, lá nas minhas redes um pouco, assim, quando eu tive... O meu pai teve bem doente lá na pandemia, enfim. E eu tive a oportunidade de conversar muito com ele sobre isso, sabe? E ele tinha um medo tremendo de morrer. Ele tinha, assim, pânico mesmo. Ele falava muito isso várias vezes. E como é que vai ser? E como é que vocês vão ficar? E o teu irmão? E tananana. E aí eu tentava sempre falar pra ele, pai, quando tu se for, tudo que tu nos ensinou permanece aqui. E tu só vai pra um outro lugar. Sabe, assim, e quando for a tua hora, pode ser que ele passou por várias cirurgias, séries e tal, e eu me lembro que uma delas, assim, um relato bem pessoal até, ele tava com grandes riscos, o médico conversou com a gente, assim, e eu falei pra minha mãe, falei, olha, não sei se ele vai sair dessa e tal, e ele tava com muito medo, e aí eu tava com ele no hospital um dia antes, e ele
tava lá se preparando, Uhum. foi fazer a sua barba e Uhum. tal, tipo assim, se Aham. preparando, digamos, pra morte, Aham, praticamente. aham. E ele começou a me passar várias instruções. Ah, então, eu tenho a pasta que tem isso, o não sei o que tem aquilo, não sei o que, não sei o que. E aí, no momento, eu fiquei pensando assim, tá, mas tipo, eu não quero ficar escutando Tudo isso agora. Só que aí eu pensei, não, eu vou escutar. Porque talvez isso também seja importante pra ele desabafar, Uhum. mesmo ele não sabendo o que ia Uhum. acontecer. Uhum. E tudo bem. E daí eu Uhum. falei pra ele, tá, pai, escutei tudo. E Uhum. disse pra ele assim, mas vou te dizer uma coisa. Se não for a tua hora agora, essas instruções todas que tu me passou, elas vão ficar pra depois, não vão ser agora. Mas tudo bem, Bem. eu aceito. E tanto que depois ele ainda viveu mais 10 anos, Aham. sabe? Aham. Então, assim, mas foi uma oportunidade da gente falar sobre isso, dele me trazer também uns desejos, algumas coisas que foi muito importante na partida dele, sabe? Ter tido essa conversa simbólica Sim, foi sim, muito importante, assim. A gente se faz de louco, né? Eu me lembro de ver a minha avó assim, tipo, ela não ia sair do hospital e tudo. Ai, quando a gente fizer o churrasco na semana. E eu ficava pensando assim, tá, mas e se eu tivesse aqui, será que eu não queria poder falar de como eu tô, se eu tô com medo, como é que eu tô me sentindo? Que limitação, né, Sim, da sim. gente. Então eu acho que o Osho, que é o meu mestre de vida, né, ele sempre dizia que, e eu sei que parece brega dizer isso, mas é que se tu não pensa na morte, tu não consegue viver direito, né? E aí, é assim, ó, porque eu fiz 50 ano passado. E foi. Sabe quando a água bate na bunda? Tu te dá conta assim, ó. Eu tenho, vamos dizer, 20 anos ainda de voar, né? De voar, assim. Eu tenho muita energia, faço muita coisa. Mas é normal que a gente vá começar a diminuir. Isso se eu tiver, vamos dizer assim. E tu diz assim: eu não tenho tempo para umas picuinhas e por umas coisas. E essa sensação é a melhor coisa, sabe? Tipo, te tira de um marasmo e de uma coisa que quando tu vê, tu piscou, passou um ano. Piscou, passou outro ano. Tipo, Então, eu realmente acredito. Eu realmente acredito que se tu vive as ganhas, assim, sabe? E tu viaja e ama e chora e te escabela e tem sucesso e fracasso e viagem boa, viagem ruim, quando chegar, tipo assim, tá bom, deu. Essa Vivi. valeu. Essa valeu. É? Mas então é esse medo de que dê coisa errada, de que não, né, e dos riscos, cara, se tu não correr o risco, tu não vai aproveitar também. Não vai ter o maravilhoso, tu não vai ter, né? Tu vai ter o Exatamente. médio. Tu vai estar sempre no médio, assim. E eu acho que não tem nada que eu tenha mais medo do que isso. Sim. Eu imagino que para os meus maridos deve ser horrível. Mas eu tenho pavor Sim. de piscar o olho e passou um ano assim, sabe? Sim. Igual, né? Uhum. Mas enfim, isso vem da Índia. É. Né? Bom, a gente tá, infelizmente, se encaminhando pro final. Então, antes da gente terminar, trazer o último quadro que eu gosto aqui das nossas recomendações, fala alguma coisa para quem tá querendo ir pra Índia, para quem pensa e tem essa vontade. Não sei se tu tem alguma coisa que tu possa trazer para essas pessoas, assim, que tem essa vontade de conhecer a Índia. Olha, eu viajo para lá e levo grupos há 10 anos, tá? Então, assim, ó, eu não acredito que existe alguém que seja indiferente. Ah, a Índia. Ou tu ama, ou tu não quer nem ouvir falar. Né? E às vezes na mesma família. Às vezes um casal. E eu vejo muita gente que tem uma vontade que não sabe explicar. Eu não sei explicar por que que eu tenho essa vontade de ir pra Índia. A gente tenta racionalizar, porque às vezes a pessoa nem é do... Porque você é bicho grilo, professor de yoga. Faz sentido que tu quer ir pra Índia. Mas às vezes a pessoa não tem nada a ver com isso e elas têm uma ânsia. E eu digo, eu sei. É por isso que eu tô falando, é essa ânsia de uma outra coisa, sabe? E eu digo assim, vai, gasta. Eu digo, literalmente, gasta tudo que tu tem. Porque, agora, se... Ah, não, mas eu sou professor de yoga, eu acho que eu tinha que ir pra Índia. Não vai. Não vai antes de tu sentir assim, ó, aqui assim, sabe? Com medo. Desculpa. Morrendo de medo. Sim. Sabe? Agora, quando é aquela coisa assim, não, tanto que nas minhas viagens, a não ser que a pessoa esteja assim, eu não levo.
Porque eu sei que não vale a pena, sabe? Uhum. Porque tu tem que estar muito disposto a passar pelos desafios. Sim. E não são os desafios externos. As pessoas acham que vão passar... Tu fica em hotel maravilhoso, come maravilhoso, passeio maravilhoso, tudo espetacular. É o desafio interno das coisas que vai te bater. Então, e tem épocas da vida que a gente não tá pronto para isso, e tem épocas que a gente tá desesperado. Então, eu tenho uma aluna, Carol, que ela diz assim, que as pessoas dizem, mas é que é caro, né? É caro. Não vou dizer que é caro, é bastante dinheiro. Uhum. E aí uma aluna uma vez disse assim, mas isso é quase o preço de um carro. Eu disse pra ela, mas tu precisa de um carro? Não, então. Tu precisa de uma outra coisa dentro de ti? É uma pechicha. Tu entende? Se tu botar nesse tipo de valor, se tu tá fazendo a conta, não, então não é tua hora de ir. Uhum. Porque quando tu sentir assim, cara... Bom, e acho que tu sabe, né? Vale cada centavo e ainda tu quer voltar centavo. todos os anos e é uma desgraça. Pois é, cuidado, pessoal. que tá querendo ir pra Índia com a Sasha, cuidado. É só a primeira. Então, é verdade, eu concordo com a Sasha. Eu acho que eu tinha uma vontade muito grande de ir há um tempo, faz um tempo, assim, mas eu tava meio deixando, assim, e tal. E aí teve esse momento que eu senti, não, é agora. Agora eu quero ir, acho que é agora, sabe? E eu acho que todas as viagens que a gente faz, né, Sasha, acho que talvez a Índia ela tenha um pouco mais disso, mas a gente sai da nossa zona de conforto, né? Claro. E aí eu achei interessante isso que tu trouxe, porque os desafios lá, eles são externos, eu acho, um pouco, mas grande parte de ser externo é porque os nossos desafios internos, eles estão talvez se sobressaindo, ou o nosso ego, ou o nosso conforto, e daí a gente, tipo, olha para aquilo assim, não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, toda a saída da zona de conforto, ela vai te trazer muito aprendizado, né? Assim, e pode, sim, ser muito desafiador para muitas pessoas, ou não, né? Assim, para outras, tipo, para mim não foi nada desafiador. Mas, assim, para algumas pessoas, sim, de desapegar de algumas coisas, da comida, da higiene, né, do barulho, de várias outras coisas, assim, que quando tu voltar pro teu lugar, o teu lugar vai ter outro valor, né? Acho que todas as viagens fazem isso, sim. Mas eu acho que a Índia, ela faz de uma maneira um pouco mais intensa, digamos assim, né? E sair da zona de conforto não é dormir no chão e dormir mal, não é isso, não, né? Não. É principalmente tu te deparar com os teus conceitos de certo e errado. Sim. E isso eu a recomendo não só à Índia, eu digo assim, cara, vai pra África uma vez pra tu ver o que é não ter. Sabe? Tipo, vai... a experiência... Porque o Ocidente, tu ir para os Estados Unidos, para o Canadá ou para a Europa, não faz diferença. Vai para a Ásia, porque tu vai ver a vida de um outro prisma que tu nem concebe que seja possível. E aí as tuas certezas, tu começa a questionar, mas... E não é achar o certo e o errado, é cogitar novas possibilidades. Perfeito. Acho que essa é a história de viajar, sabe? Tipo... A gente é assim. Não é assim. Aqui é assim. Lá é assado. Né? Escolhe o que faz mais sentido pra ti. Total. Né? Tá, então depois a Sasha vai falar um pouquinho sobre para quem quiser ir pra Índia, mas antes vamos trazer o nosso quadro então que chama Recomendações da Alma, e eu quero saber se tem alguma dica de filme ou série. Olha, eu tenho um filme que é o meu filme favorito da vida, que chama Interestelar. Ai, já assisti. Porque esse filme, ele traz a dimensão de que amor, mas não amor romântico, é a única coisa que transcende tempo e espaço. E para mim é o filme mais impressionante, assim, que mais me tocou até hoje na vida. E tem uma série, gente, chama Enlightened, é da HBO. É uma moça que trabalhava num escritório normal e ela teve um burnout, uma coisa assim, e foi fazer um retiro no Havaí. E voltou espiritualizada. Não vi. Só que ela voltou com o ego espiritualizado. Sabe como é que é? Eu sei, porque eu vejo bastante isso no meio onde eu ando. Que agora tu acha que tu descobriu
né, a verdade da vida. E aí aquela arrogância de quem acha que sabe mais do que o outro porque fez um retiro, porque não sei o quê, porque aí julga o outro que não sabe o inconsciente, que está comendo carne, aquela coisa, sabe? Aquele ego espiritual que é horrível. Então, eu recomendo muito para as pessoas, porque daí ela volta e convive com a mãe, convive com as pessoas no trabalho, e daí tu vê claramente a violência do julgamento dela, quando supostamente ela é a... Sim. Entende? Então, eu acho muito válido olhar essa série, é engraçada, assim, pra gente cuidar, pra nunca ir para esse lugar. Porque a minha mestra disse, se tu andar nesse caminho e tu te vê mais julgamentosa e mais intolerante, tu virou alguma esquina errada. Interessante. Se tu acha que tu tem o direito de julgar alguém que está abaixo de consciência de ti ou fazendo uma coisa, no momento que tu fez isso aqui, tu não entendeu alguma coisa. Sim. Porque é o oposto. Tipo, cada um faz o que acha que tá tudo certo. Então, muito bom. Tá bom. Recomendado. Eu vou deixar na descrição desse episódio. Tá. E eu vou recomendar um que eu assisti antes da gente ir pra lá, que até foi recomendação tua, que eu ainda não tinha assistido, que é o filme do Gandhi, né? Ah, sim. Então, assim, ele traz toda a história, né, da Índia, do que ele fez pela Índia, e a gente foi na casa dele, e foi um lugar que me tocou, assim, profundamente. A gente tava lá, né, cada uma teve seu momento lá, eu me emocionei em todos os lugares, praticamente, daquela casa, eu até me arrepio de falar, assim. Então, o filme dele, ele é meio, assim, devagar e tal, mas eu acho que vale muito. Assim, assistir, pra né? Ver a força que uma pessoa com a convicção na amorosidade que consegue fazer no mundo, né? Nossa. É extraordinário. É extraordinário. Extraordinário. Esse é, assim, recomendadíssimo. E aí, uma dica de livro? Livro Engenharia Interior do Sadhguru. Desculpa, não, pensando assim na hora, tem uma editora de Belo Horizonte que eu te trouxe o do Vivenciando Yoga Sutra, tem o Vivenciando Gita também. Legal. Que é uma leitura leve, um comentário, assim, porque às vezes esses livros são pesados, com muita informação técnica, assim, e é uma conversa, sabe? Então, o Engenharia Interior é espetacular. Tá. E o Vivenciando Gita também é Perfeito. é daqueles de revirar os olhinhos. Assim. Eu vou trazer um infantil, inclusive, que eu dei pra Eva quando eu decidi viajar, né? Eu pensei, vou comprar esse livrinho pra ela também. Que é o Diário de Pilar na Índia. Então, esse livro, O Diário de Pilar, é uma menina com seu amigo e o seu gatinho que ela faz viagens para vários lugares. Tem na China, na Amazônia, na Grécia. E aí eu comprei da Índia, é muito fofo. E aí, só que conta várias histórias mesmo, sabe? Claro, numa linguagem um pouco mais, assim, infantil, porque ele é infantil. Mas conta muitas histórias, assim. História do Taj Mahal, história do deus Hanuman, do Ganesha, do Shiva. Então, eu trouxe esse de indicação. Genial. Eu pedi emprestado pra Eva, porque eu falei, filha, a mamãe vai ter que levar esse pra indicar, tá? E daí ela me emprestou pra eu trazer, mas eu já vou devolver. Que é o Diário de Pilar na Índia. E aí eu quero trazer um que eu já trouxe num episódio aqui, mas que eu achei ele bem propício pra trazer como dica, assim, que é o livro dos ressignificados. Não sei se tu conhece esse livro. Não conheço. Eu falei até no outro episódio que eu dou de presente pra várias pessoas, porque esse livro, o João, que é o Acapoeta, é o apelido dele, digamos, ele trouxe vários ele ressignificou várias palavras, várias atitudes, vários momentos da vida de uma maneira poética, digamos, né? Então eu vou ler um deles no final do episódio, que eu sempre gosto de trazer uma leitura no final. Mas antes da gente terminar, eu quero que primeiro tu traga, né, os teus contatos, pra quem quer ir pra Índia, o que faz pra falar contigo, ou né, as tuas formações, tuas coisas, o que tu quer nos trazer aqui. Não, eu acho que a Índia é isso, eu acho que se te bate, né, eu converso com todo mundo que vai comigo, não é uma viagem aberta, assim, quero ir, não. Vamos ver se o nosso santo bate, vamos ver se é o que tu tá buscando. Porque quando tu sabe, né, quando dá um match no grupo absurdo, né, então... Eu acho que a maneira como eu ensino e como eu... tanto a Índia como outras coisas, é sempre aos poucos e sem atalho,
Então eu digo assim, se tu tá afim de estudar a filosofia da Índia, que hoje em dia é o que eu mais faço, né, Jana? É mais do que postura. Quando tu não quer mais firula e quando tu não quer mais pirlim-pim-pim, tem uma hora na nossa vida que chega do pirlim-pim-pim, né? Tu já fez 7.000 terapias, isso, aquilo e tal, cada uma maravilhosa com a sua validade, mas tem uma hora que tu quer tirar todos esses enfeites, sabe? Então, é essa hora que é a hora. E qual é a tua próxima viagem? Conta aí pra galera. É fevereiro. Fevereiro 26, né? 26, 2026. isso. Tem que ser programado com muita antecedência. Não é uma coisa que tu pode decidir, porque eu monto o grupo e a gente tem meses de preparação. De tudo, né? Tu sabe, de tudo. Do que levar, do que não levar, como vai ser a comida, como vai ser a barganha. Que eu tenho que... E isso, esses mais de meio ano de preparação, faz parte da viagem. Claro. Né? Então, eu faço questão de fazer isso com muita organização e tudo muito... Então, realmente precisa de bastante tempo, né? Então, acho que vai ter ali, né? Vou o deixar Yoga o e contato, tal. Daí tem site, acho que ali tem tudo que possa interessar, né? Pra quem quiser buscar. E aí, eu sei que a gente tá extrapolando, mas eu queria só trazer uma fala da Sasha sobre o yoga que eu achei muito bonito, que até acho que eu coloquei lá na tua apresentação, que é assim, que não tem a ver com a Índia, mas tem um pouco, que é o yoga, ele é um norte, né? Ele não é, assim, o fim ou a ferramenta em si, assim, ele é uma direção. É uma né? direção. Eu achei muito bonita essa frase que tu trouxe outro dia, assim. E quando tu tem isso, a minha mestra dizia, né? Se tu não tem um norte, tu é que nem aquelas maquininhas de pinball, assim. Tu fica indo e tu vai pra cá e vai pra cá e vai pra cá e bate. E o norte, tipo assim, pronto, tá? Desviou um pouquinho, volta. Desviou um pouquinho, volta. Ele tá sempre lá, né? Ele tá sempre lá e aquilo... Sabe, Jana, tu faz assim, ó... Hoje as pessoas acham que o propósito é isso, sabe? Só que confunde o propósito com o trabalho e daí não funciona, né? Mas essa ideia de tu ter uma coisa além de ti que tu vai em busca é lá. E aí o que ela sempre dizia assim, tu vai chegar, não tem como não. Sim. Pode ser agora, pode ser daqui a 2 vidas, 17.000 vidas, mas se tá ali, tu vai. Claro. Isso já te... É verdade. Eu amei essa frase. Então é isso, gente. Eu já fiz um vídeo com alguns relatos da minha viagem da Índia no YouTube. Eu vou deixar aqui linkado também para se vocês quiserem assistir. E eu vou terminar o nosso episódio então com um ressignificado do A Poeta sobre o caos. Eu achei que era pertinente. Então, o que ele fala sobre o caos? Caos é um quarto bagunçado. É uma cama desarrumada, é uma geladeira sem leite, é uma fila grande demais, é a entrada de um festival, é a balada depois de um shot, são todos os carros da rua, é uma parada a mais sem necessidade. É aquilo que tira a gente da zona de conforto. Depois de 20 anos morando na calmaria, uma cidade caótica faz meus dias serem repletos de paz. Então, talvez o caos seja a paz de alguns. Ai, perfeito, perfeito. Obrida, minha querida. Amei uma alegria muito receber. grande. Dá um tchauzinho lá na câmera do meio. Obrigada, gente. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.